para você. Agosto começou e com ele os trabalhos deste segundo semestre na Assembleia Legislativa. A prioridade da Casa continua sendo as discussões e votações sobre o PROPAG, o Programa de Refinanciamento das Dívidas dos Estados. O prazo é curto, a data final para a adesão é 31 de dezembro, mas até lá as propostas precisam ser aprovadas no Legislativo. Tá aí o pulo do gato. Para falarmos sobre este e também outros assuntos, a gente está recebendo aqui no nosso programa hoje o meu xará, o deputado Lucas Lasmar, da Rede. Tudo bem, deputado? Boa noite, bem-vindo. Tudo bem, boa noite, obrigado pelo espaço. E também aqui com a gente o deputado Cássio Soares, do PSD. Boa noite, deputado. Boa noite, Lucas, Murilo, Orion, todos os telespectadores. Uma alegria participar. E também conosco o nosso comentarista de política, o Orion Teixeira, e o diretor de jornalismo da Band Minas, o Murilo Rocha. Boa noite, pessoal. Bem-vindo. Boa noite. Deputado Cássio, eu queria começar com o senhor pedindo essa atualização mesmo aqui para o nosso telespectador. Uma primeira semana de trabalhos, primeira semana útil deste mês de agosto. Como é que estão os trabalhos e se de fato, eu falei que Propag é prioridade, mas imagino que é isso mesmo, né? Sem sombra de dúvida, né? Nós temos uma oportunidade muito interessante de resolver um problema histórico de Minas Gerais, que é o refinanciamento da dívida, né? Essa renegociação que foi permitida, que foi possível, que está sendo possível, porque consideramos que o protagonismo de Minas Gerais no Congresso Nacional até o final do ano, com a presidência do senador Rodrigo Pacheco na presidência do Senado, que foi o autor desse projeto. Então, nós tivemos o regime de recuperação fiscal, que foi um plano do governo anterior, que não era um plano adequado para Minas Gerais, e agora com a concepção do PROPAG, é um programa que vai trazer alívio para as contas do Estado e nós não podemos perder essa oportunidade. Minas Gerais precisa para retomar a capacidade de investimento nos serviços essenciais à população. E essa bola agora está com a Assembleia Legislativa para que a gente possa entregar ao governo de Minas as condições necessárias para adesão a esse programa junto ao governo federal. Ô Lucas, pensando nessas votações, algumas já aconteceram, outras tantas vão acontecer ao longo deste segundo semestre, deste agosto também. Qual que é a que está na prioridade número 1 ali da ordem mesmo de trabalhos? Sim, o projeto de lei sobre adesão nós já votamos, teve uma união política, né, da situação e oposição, com votos importantes da oposição que foram cruciais para aprovar alguns projetos que já foram sancionados pelo governador Zema. Agora, acho que a grande discussão vai estar em relação à questão da exclusão do plebiscito da venda das estatais, né, CEMIG, CODEMIG e Copasa. E nós vamos estar lá lutando para que a gente possa trazer um caminho melhor para Minas Gerais. Eu queria, aproveitando que o deputado Lucas já adiantou essa pauta, eu queria ouvir os senhores aí, a opinião de vocês sobre essa questão. Vocês são a favor ou contra que haja essa exclusão do referendo ou não, que mantenha o referendo antes de qualquer decisão sobre privatização ou federalização, no caso, das estatais mineiras? Se me permite iniciar aqui, eu sou a favor da retirada do referendo. Considerando que nós fomos eleitos e somos representantes legítimos já da população e temos o conhecimento mais profundo ainda para a gente poder deliberar sobre esse assunto. Não significa que nós sejamos a favor ou contrário a qualquer venda de estatais, como CEMIG, Copasa, ou qualquer outra empresa estatal. Mas eu acho que quando o referendo foi concebido, foi numa briga política lá na época de Itamar Franco com Fernando Henrique Cardoso, foi uma trava colocada. E temos que lembrar também que o governador Romeu Zema foi eleito 2 vezes com um discurso muito transparente e claro quanto à privatização de empresas estatais. Repito, não significa que isso vai acontecer, mas o governador tem todo o direito de poder levar adiante uma discussão dessa. E nesse momento em que estamos discutindo a dívida de Minas com a União e a necessidade de abatermos 20% dessa dívida imediatamente com ativos, eu acho que nós temos todas as condições de poder discutir. Senhor deputado. Na minha visão, o governador Zema foi negligente na dívida desde o início do seu mandato. Caso ele achasse que houvesse um caminho saudável para Minas Gerais, ele teria criado um fundo onde poderia estar depositando alguns bilhões de reais desde o início do seu mandato, que a gente poderia chegar hoje a 30 bilhões de reais, caso ele pudesse ter guardado os 5 bilhões que ele fala que teria disponível para pagar a dívida, ele falou isso ano passado. Então, eu vejo que agora caiu no colo da Assembleia tentar corrigir um erro do governador Zema, que negligenciou essa dívida e ele se diz herdeiro, mas na verdade ele é o protagonista dessa dívida. Ele aumentou em 51% essa dívida porque ele não pagou. Então, isso é considerado um calote. O exemplo da CEMIG, ela valorizou em torno de 24% ano passado somente as ações ordinárias e ela distribuiu um lucro de em torno de 11%.
nós estamos falando na casa de quase 800 milhões de reais, que caiu no Caixa Único do Estado e não foi revertido. Exemplo da Copasa também teve uma valorização de 22%, teve uma distribuição milionária de quase 500 milhões de reais. Então, eu defendo que os dividendos dessas estatais devem ser revertidos, junto com a da Codemig, chegarem em torno de 3 bilhões de reais, e aguardarmos a decisão dos vetos que que o presidente Lula fez, são em torno de 30 vetos, que impactam consideravelmente na questão do valor da parcela da dívida. Por exemplo, se os vetos forem derrubados, que são 3 que são em destaque que afetam Minas Gerais, a parcela ficaria em torno aí se houvesse a entrada de 20%, ficaria em 12 bilhões, se fosse 10% de entrada, seria 15 bilhões, e se fosse zero, 18 bilhões de reais. Então, o regime de recuperação fiscal seria em torno de 27 bilhões de reais, então nós temos que agradecer muito ao senador Rodrigo Pacheco, que achou o caminho. Mas eu vejo que o governo tem que achar uma nova solução e não vender as estatais. O exemplo, claro, da Codemig, que já está sendo ventilado, a possibilidade de fazer antecipar os recebíveis, que está no contrato até 2032, e também fazer o leilão novamente de um novo contrato posterior a 2033. Então, eu acredito que ali nós já conseguiríamos arrecadar em torno aí de 20 a 25 bilhões de reais. Só para não perder o foco aqui, o senhor é contra, né? Por toda a resposta, o senhor é contra a exclusão do referendo. Sem dúvida. Tá. Deputado Cássio, ainda sobre a importância das estatais, das empresas estatais para Minas Gerais, patrimônios públicos, né, no caso da CEMIG, de mais de 70 anos, Copasa igualmente, né? Enfim, há uma discussão, uma possibilidade de que somente a federalização da Codemig, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, ou seja, entregá-la para o governo federal, seria suficiente para alcançar aqueles 20% de abatimento na dívida principal de 160 bilhões de reais. Então, ficaria entre 30 e 40 bilhões. Não seria muito arriscado expor a privatização dessas empresas, CEMIG e Copasa, uma vez que a Codemig poderia resolver o problema isoladamente? Sim, Uriel, mas nós temos um problema de temporalidade, que nós temos a Assembleia tem até 31 de outubro para entregar esses projetos e essas autorizações para o governo do Estado. E essa avaliação da Codemig, ela só vai vir posteriormente a esse prazo. E quem fará a avaliação da Codemig é o governo federal através do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento. Então, dessa forma, nós não temos como aferir esses valores antes desse prazo de 31 de outubro. Pode ser que o governo federal faça uma avaliação entre 4 e 6 bilhões de dólares, que é o valor estimado da Codemig. Dólares. Tá. Nós esperamos que seja o valor máximo. Se o valor máximo for auferido, nós vamos chegar aí na casa de 33, 34 bilhões, que pode ser suficiente para garantir esses 20%. Caso o governo federal faça uma avaliação em torno de 4 bilhões de dólares, nós ainda precisaremos de outros ativos. Já autorizamos a cessão onerosa de créditos tributários que Minas tem junto à União e também os créditos previdenciários. Que não sabemos quanto é. Não sabemos quanto é. Então, nós precisamos ter essas garantias de oferecer ao governo uma boa negociação com o governo federal. Por isso que é a preocupação quanto a isso. Sem contar, é claro, que as nossas empresas estatais, elas têm as suas limitações na prestação de serviço, especialmente a Copasa. Todos nós sabemos que Copasa é um problema na prestação de serviço, tarifas caras e não alcançam o anseio da população. Havendo a federalização dessas duas, CEMIG e Copasa, seria desnecessário, então, a privatização, por exemplo? O retirar do referendo, enfim. Quem vai fazer a opção se vai querer a federalização ou o valor referente à venda das ações que pertencem ao Estado, é o governo federal que vai dizer. De imediato, nós temos que o governo federal não tem interesse na Copasa. Ela gostaria de ter os valores referente à venda das ações do governo do Estado, claro que com o ágio do seu controle. Agora, na opinião de vocês, assim, pelo que vocês estão vendo caminhar, assim, como é que vai estar caminhando? Independentemente, eu estou falando de questão política mesmo. Está caminhando mais para a Codemig e a venda da Copasa? É isso mesmo? Assim, Olha, eu entendo que sim. A Codemig já foi aprovada, né, a venda dela pela Assembleia, né, a autorização para que o governo do Estado possa vendê-la. E agora, quanto à questão do referendo, nós estamos trabalhando e possivelmente vamos tentar costurar um acordo dentro da Assembleia para que Copasa, talvez Gasmig, algumas alternativas sejam dadas
para que a gente possa ter uma segurança de atingir esses 20%. E um outro imóvel também, parece que o governo federal ter interesse em um ou outro imóvel daquela lista de imóveis foram... Exatamente, desde que não sejam imóveis que tenham interesse público dentro do Estado. O governo mandou uma lista muito ampla e que atinge alguns imóveis que são utilizados hoje por estruturas. Esses, com certeza, a Assembleia vai excluí-los do rol. Esses imóveis seriam o quê? O ENG, os hospitais, prédios da Fundação Clóvis Salgado? Prédios que hoje estão ocupados, certamente a Assembleia vai excluí-los desse rol e apenas ofertar aqueles que são terrenos que não têm utilidade hoje nem perspectiva de utilização imediata. O problema é que o governo quer assim, um cheque em branco em relação às estatais. Por exemplo, tem um projeto de lei que quer federalizar o ENG e também a venda dos imóveis. Eu acredito na boa-fé dos deputados de enxergar a responsabilidade de vender um imóvel onde tem alunos, por exemplo, de Divinópolis, até Passos. Eu tenho certeza que nós não vamos permitir isso. Mas o desejo do governo é vender e o que sobrar de recurso ele vai usar para uma campanha estadual e nacional. O senhor acha que o governo aproveitou esse momento para abrir a porteira da privatização? Sem dúvida. Esse problema gerado pelo próprio Zema traz uma oportunidade dele avançar na pauta privatista que ele fez um discurso desde o início da campanha. Então eu vejo realmente que, além de resolver o problema, ele quer achar recursos para também fazer um projeto nacional. O senhor vê dessa maneira também? Abriu a porteira mesmo? Não, se me permite discordar do deputado Lucas, a UENG não está à venda. O governo do Estado não colocou a UENG à venda. A proposta do governo do Estado era se o governo federal tinha interesse na federalização. Transferência só. Na transferência. O que não vai acontecer. Nós sabemos que não há clima para isso e nem interesse do governo federal em absorver a nossa Universidade do Estado. Dessa forma, eu vejo de forma contrária o deputado Lucas, porque o governo do Estado, o atual governo, foi o governo que mais fez concurso público para contratação de professores na Universidade do Estado de Minas Gerais. Recentemente, nós tivemos uma lei aprovada de assistência estudantil e a inauguração do primeiro restaurante universitário com alimentação de graça para os alunos abrangidos pelo programa de assistência estudantil. Então, assim, são recursos do governo do Estado favorecendo com que alunos de baixa renda possam se formar. Então, não temos essa perspectiva de venda da UENG, muito pelo contrário. É óbvio que o projeto está lá e ele não avançará dentro da Assembleia, mesmo porque não há clima e nem interesse do governo federal em federalizá-la. E ainda se fosse federalizada, nós temos tantas universidades respeitadas federais aqui, como Viçosa, UFMG, Universidade Federal do Triângulo, Lavras, enfim, são muitas. Mas nós teremos a nossa UENG cada vez mais fortalecida. Mas é importante a gente destacar que o projeto de lei da venda dos imóveis da UENG e vários outros é do próprio governador do Estado. E, para além disso, ele coloca no projeto de lei que, caso a União não aceite, ele pede autorização para vender esses imóveis com 45% de desconto na iniciativa privada. Então, talvez seja uma venda para posterior pagar aluguel para manter as UENGs funcionando. Então, eu vejo que é um ato irresponsável e, com certeza, na minha visão, é um desejo do governo fazer isso. Deputado Lucas, o senhor falou aí, fez várias críticas ao projeto, como ele foi apresentado pelo governo do Estado, e a gente sabe que a oposição hoje é minoria dentro lá da Assembleia. O que a gente sabe que não vai conseguir, muitas dessas propostas que o senhor está defendendo, a dificuldade talvez de conseguir que elas sejam aprovadas. Mas o que você acha que a oposição pode, um acordo aí com a base, o que a oposição já conseguiu e o que ela pode avançar aí para melhorar essa questão do Propag? Bom, o primeiro passo, eu vejo que a oposição foi um grande solucionador desse problema da dívida, que veio através da Assembleia Legislativa, junto com o Tadeu Martins, chegando ao senador Rodrigo Pacheco para achar uma solução que não era o regime de recuperação fiscal que o Zema defendia muito. Mas nós estamos lá também com vitórias importantes em relação a algumas pautas do governo. A gente consegue segurar muito, por exemplo, da privatização da FEMIG, de vários outros projetos que a gente vê que vem para prejudicar realmente o futuro do Estado de Minas Gerais. Então, nós estamos lá para reduzir danos, mas também com grandes vitórias. O exemplo claro que nós conseguimos que, dentro da educação do Estado de Minas Gerais, nenhum servidor receba menos que um salário mínimo, como o governo defendeu e tentou derrubar. Até uma emenda minha no orçamento do ano passado, nós tentamos evitar que os servidores recebessem menos de um salário mínimo como salário base. Deputado Cássio, a Assembleia já aprovou e na última quarta-feira
o governador Romeu Zema sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias que prevê um déficit de 2,7 bilhões para o ano que vem. Isso já inclui essa adesão ao Propag? Você já está projetando essa mudança? De certo modo, sim, Orion, mas com uma abertura para que isso possa ser modificado e alterado posteriormente. Minas vive essa insegurança fiscal, essa insegurança orçamentária já há algum tempo. Quando o deputado Lucas coloca que o governo deu calote na dívida, não é bem assim. Foi o governador Pimentel, à época, que conseguiu uma liminar no STF e que o STF desobrigou Minas de pagar. Então não é um calote? Não é um calote, né? O governador Romeu Zema simplesmente preferiu investir em escolas públicas, em hospitais, em estradas, ainda que de forma aquém daquilo que nós gostaríamos, porque as condições financeiras do Estado não são das melhores, mas muito melhor do que fazer esse fundo que o deputado gostaria que tivesse acontecido. Para que fazer uma poupança sendo que as pessoas estão sofrendo? Para que fazer uma poupança sendo que nós precisamos consertar estradas, investir em polícia militar, polícia civil, nas escolas públicas, garantindo a educação de qualidade para as nossas crianças e jovens? Então, dessa forma, Minas vem sofrendo ao longo desse tempo. Esses investimentos em recomposição salarial que o deputado Lucas diz, o dinheiro tem que sair de algum lugar. Então, via de regra, a oposição tem compromisso com os benefícios dados, mas não tem compromisso de onde sairá o dinheiro. Então, é por isso que essa responsabilidade ela tem que partir de todos, do governo do Estado e da Assembleia Legislativa. Seja ainda com as críticas, com os arranjos necessários, com os acordos, Murilo, que são necessários também a gente fazer as sessões que a oposição, por vezes, reivindica, e isso tem acontecido muito. O diálogo dentro da Assembleia, eu quero aqui salientar que a oposição tem feito um papel importante de cobranças, mas também o governo tem feito um papel importante de ouvir as questões e entrarmos num acordo. Mesmo o governo não ter pago essa dívida desde o início do seu mandato, não conseguiu entregar os hospitais regionais, fechou o hospital aqui na região metropolitana, que está trazendo um caos dentro do João 23, não conseguiu arrumar as estradas do estado. A gente vê ainda policial andando com colete vencido, colete à prova de bala vencido, hoje ainda no estado de Minas Gerais. A gente escuta isso dos policiais. Então, eu vejo que realmente o governador não cumpriu a palavra dele, que ia reduzir o estado, trazer mais eficiências no valor que ele tinha. E, na verdade, houve um acréscimo de recursos. Por exemplo, a Secretaria de Estado de Saúde, no governo Pimentel, tinha 4 bilhões de orçamento. Hoje, a Secretaria de Estado de Saúde tem 12 bilhões e a gente vê pessoas sequeladas ainda, aguardando há 12 dias dentro do corredor do João 23. Então, eu acredito que esse recurso possa ter sido aplicado em alguns pontos, mas eu acredito que ele foi muito mal aplicado. Para a gente terminar esse bloco, por que a gente já saiu de um cenário que o Estado apresentava superávit nas contas públicas já há vários mandatos, né? Acho que começou, inclusive, em governos do PSDB, o déficit nas contas públicas, até chegar a essa situação calamitosa, e a gente está discutindo aqui o Propag como, talvez, ao que tudo indica, a solução, de fato, do equacionamento da dívida de Minas Gerais. Onde que a gente se perdeu aí no meio do caminho e o que fazer para que seja no próximo governo que vai suceder Romeu Zema, que não pode tentar a reeleição, para que a gente não fique a cada 5 anos, 4, 5 anos, ficar pensando em soluções para controlar essa questão fiscal aqui do Estado. Começando com o senhor, deputado. Lucas, sem sombra de dúvida, é um problema grave que Minas enfrenta hoje, né? A necessidade de novos investimentos. O problema que eu enxergo é que as despesas do Estado, elas vêm crescendo muito mais do que as receitas. É por isso que nós chegamos nesse ponto de déficit. Quando você pega e dá qualquer percentual a mais para o servidor público, que é merecido, vamos dizer... Além da inflação, o senhor disse. Além da inflação, e mesmo com a inflação, o impacto disso nas contas do Estado é grandioso. Hoje nós estamos dentro de um limite prudencial das despesas com o pessoal, que é em torno de 49%. Minas, eu acho que está um tanto extrapolado quanto a isso. E a arrecadação não acompanha esse crescimento vegetativo, tanto da folha de servidores, quanto também das despesas ordinárias que o Estado tem. Sem contar que nós temos uma malha viária a maior de todo o país, né? As estradas estaduais hoje são inúmeras e grandiosas e vêm de uma depreciação muito grande ao longo dos últimos anos. Em algum momento vai chegar o problema que Minas tem que fazer os seus investimentos para que a população não sofra mais com a falta de prestação de serviços. Então, eu creio que é um desafio muito grande
e que não temos que aqui apontar se o problema é desse ou do outro governo, né? Se a gente for voltar um pouco, nós vamos enfrentar e encontrar muitos problemas. Agora, nós estamos aqui hoje, né, pagos com salário que o povo nos remunera. Nós temos por obrigação apontar caminhos, apontar soluções e não ficar choramingando aqui de onde veio o problema, né? E, deputado? Bom, o primeiro passo é a gente lembrar os 300% de aumento do próprio salário do governador, vice-governador e secretários, e ainda houve um efeito em cadeia. Vários servidores aposentados e que estavam na ativa, que o seu cargo era vinculado ao salário do governador, houveram aumentos. Importante a gente destacar as isenções fiscais. Eu acho que é o grande problema do Estado de Minas Gerais, que chegou aí na casa de 24 bilhões de reais. É uma forma irresponsável de falar que é a única forma de desenvolver Minas. Por exemplo, se houvesse reinvestimentos dos dividendos da CEMIG e da Copasa, eu acho que o Estado teria muito mais oportunidade de se desenvolver. Vários produtores de laranja do Estado de São Paulo não conseguem vir para Minas Gerais porque a CEMIG não consegue entregar energia para essas pessoas. Então, fica uma dúvida sobre a... Não é uma dúvida, é uma disputa de narrativa. O governo fala que é melhor dar isenção para vir empresa do que tentar criar uma estrutura de um Estado melhor para as empresas virem. E, claro, essas isenções fiscais que a gente pode olhar no Divulga Candi, que a maioria das empresas que receberam isenções fiscais pelo governo estadual hoje foram os que doaram na campanha do governador Zema. Tá certo. A gente está indo aqui para o intervalo do Entrevista Coletiva, mas é rapidinho, já já a gente está de volta. De volta com a entrevista coletiva que hoje recebe os deputados estaduais Lucas Lasmar e Cássio Soares. E abrindo o segundo bloco aqui agora com o Murilo. Fala, Murilo. Eu queria perguntar para o deputado Cássio, nessas conversas aí, nessa interlocução com o governo do Estado, no cenário mais otimista, vamos dizer que dê tudo certo aí, a dívida passaria, Propag aprovado, o governo conseguindo aí, no melhor cenário, federalizar a Codemig, o que mais que ele queira, assim, interesse do governo federal. Qual que é a expectativa que essa dívida chegue a parta de quanto, caia para quanto? O governo já tem essa ideia, qual que seria o cenário perfeito? Porque a dívida está muito alta, né? E se questiona isso. Mesmo, talvez, abatendo as estatais, que tem um limite também, ainda vai continuar uma dívida muito alta, né, deputado? Sim, continua uma dívida alta, mas a gente vai reduzir o crescimento dela. Nós teríamos, juros, assim, né? 20% do abatimento, que é o que nós estamos discutindo aqui como interessante. E com esses 20% de abatimento, nós teríamos zerado os juros da dívida, né? Teria apenas 1%, que seria a composição do fundo de compensação dos demais estados. E o restante, os juros zerado, e esse restante parcelado em anos futuros, até 360 parcelas, e que essas parcelas não seriam crescentes, conforme é hoje. Hoje, os juros que o governo federal cobra do Estado de Minas Gerais e dos demais estados devedores são juros acachapantes, né? Que não permitem o Estado de Minas Gerais poder liquidar. Tanto é que ainda anteriormente a essa liminar conseguida pelo então governador Pimentel, o Estado pagando a dívida cheia, que era hoje seria em torno de 1 bilhão e 400 por mês, a dívida continuaria crescendo, ou seja, era um abismo que não tinha fundo, né? Então, dessa forma, nós teríamos uma perspectiva de pagar parcelas com o horizonte do final da dívida. A dívida seria extinta dentro de algum tempo. Deputado Lasmar, nós falamos aqui de referendo, venda de CEMIG, Copasa, mas existe uma outra PEC sendo discutida na Assembleia, que é reduzir o tamanho da Assembleia na hora de aprovar a venda de uma estatal como a CEMIG e Copasa, a redução do quórum de 48 deputados, votos, para 39. Isso vai passar? Olha, eu acredito que não, porque, como o próprio deputado Cássio disse, a Assembleia também pode se considerar, né, uma representante da população. E a gente quer manter os 47 votos necessários, que são os 3/5, né, Cássio? Exato. Para que possa decidir o futuro dessas estatais. Então, o Estado quer retirar o plebiscito, não quer ouvir a população, e também reduzir o número de deputados que devem votar favorável ou não. De não ter uma maioria? Isso mostra que o governo está fragilizado. O exemplo que um dos projetos do Propag houve a necessidade do voto do deputado Ulisses Gomes, que é o líder do nosso bloco, para aprovar, contradizendo a fala do vice-governador Matheus, que fala que tem maioria absoluta na Assembleia. Tá. Eu queria ouvir os senhores um pouquinho sobre o vice-governador Matheus Simões, que é
já é dito pelo governador que é o nome dele, né, para disputa a sucessão dele em 2026. Como é que tem sido o diálogo com o vice-governador? Ele é mais afável, busca os senhores, busca a oposição nessa construção de diálogos? O que o senhor percebe, deputado Osmar? Não, ele é uma pessoa que, eu ainda falo que carece muito de humildade para conseguir chegar no cargo de governador. Eu acompanho ele em alguns momentos onde eu tive exemplo claro que o vice-governador Matheus está tão perdido que ele está indo nos municípios anunciar emendas e obras dos deputados. O governo não tem entrega para se fazer. Estão indo em escolas estaduais para inaugurar cobertura de quadro, entregar viaturas que são de emendas parlamentares na cidade administrativa. Então, eu acho que falta carência. É uma pessoa que foi ausente aí nos últimos 5 anos, ninguém sabia quem era Matheus Simões, agora quer ser o herdeiro do trono do Zema. E nós estaremos lá na Assembleia para que isso não aconteça. Deputado Cássio, incluindo uma questão aí, é verdade que o Matheus Simões deverá assumir o governo a partir de janeiro do ano que vem, até para poder ganhar mais tempo, né? Tempo. Eu vou te responder, mas antes eu quero só não concordar veementemente com o deputado Lucas Lasmar. O vice-governador Matheus Simões, ele tem demonstrado toda uma capacidade gerencial, que o governador dá a ele uma autoridade e liberdade para que ele possa fazer esse trabalho, essa autonomia, Lucas, dentro do governo do Estado, e lida ali com todas as secretarias com conhecimento técnico muito profundo. A questão política, o vice-governador Matheus foi vereador em Belo Horizonte, teve a sua participação, acompanha a política de muito tempo e hoje é vice-governador do Estado e, ao contrário do que o deputado Lucas disse, eu já acompanhei o vice-governador Matheus em diversas entregas interior afora de obras que há tempos não saíam do papel e estavam prometidas. Dou um exemplo aqui, a MG 170, que liga Pimenta a Guapé, é uma estrada que desde 2012 estava paralisada. É uma estrada que estava inacabada. E o governo do Estado está retomando, já licitada, a ordem de início dada, uma obra de 50 milhões de reais, assim como outras tantas. E não sei se em janeiro, mas a perspectiva é que, no mais tardar, no início de abril, o governador Romeu Zema tenha que renunciar para fazer a sua disputa conforme ao seu desejo, a presidência da República que está anunciando, e o vice-governador deva assumir a cadeira de governador do Estado a partir de abril do ano que vem. Essa humildade falta a ele mesmo, porque ele sempre, e falo isso com tranquilidade, porque ele nas entrevistas com a gente sempre muito afável, é ótimo entrevistá-lo inclusive, porque ele responde tudo, mas até o nome político que ele usou durante um tempo, né, professor Matheus, sempre teve um tom um pouco mais, talvez acima da carne seca, ainda falta essa humildade, o senhor acha não, ou não? Quem conhece, assim como você que o entrevista e vê essa forma tão afável, é a forma com que eu vejo também, e a forma com que eu vejo ele tratar também assim, a população, das vezes que eu o acompanhei em agendas públicas, né? Agora, é claro, ele tem uma postura técnica que é muito bem-vinda na política. Hoje nós não temos que ter apenas o tom político, temos que ter o tom técnico também. Essa associação ela é importante para que os resultados possam acontecer. Agora, por vezes, às vezes uma resposta mais ácida, uma crítica dura de oposição, ela possa acontecer e faz parte do jogo. Agora, eu queria uma avaliação dos senhores sobre essa questão da relação do governo Zema com a Assembleia. Desde o início nunca foi uma relação fácil. O Cássio já é um deputado de mais de um mandato, experiente, o deputado Lucas Lasmar, primeiro mandato. Por que essa relação não foi tão boa, não é tão boa? É uma relação, fenômeno do governo Zema que não consegue ou é um fenômeno geral da relação do Legislativo com o Executivo que piorou desde as emendas impositivas, vamos dizer assim? A gente vê uma deterioração. Se me permite, eu posso afirmar, porque participei e era parlamentar no mandato passado, a relação da Assembleia com o governo do Estado foi muito conflituosa, inclusive a minha. Eu tive uma participação, e o Uriô acompanhou de perto, muito dura no embate com o governo do Estado. Ali o governador, ainda no início de um primeiro mandato, e já como governador do Estado, ele tinha críticas sem conhecimento profundo do trabalho da Assembleia Legislativa. E o revide era natural e comum acontecer. Nesse segundo mandato, o diálogo se ampliou e o governador pôde perceber e conhecer um pouco mais da necessidade dessa relação. E ela tem acontecido. Tem necessidades de melhora? Eu acho que tem abertura para melhora, mas ela já é outro patamar do que foi no governo passado. E temos um outro parâmetro que eu gostaria de trazer aqui, que é um fenômeno nacional que aconteceu, que são as emendas impositivas.
trouxe uma liberdade para as câmaras legislativas, né? Para a Assembleia, para a Câmara Federal, para as câmaras de vereadores. A emenda impositiva, ela trouxe essa liberdade e uma autonomia em que distanciou um pouco a relação do Poder Executivo com o Poder Legislativo. E isso não digo só o problema aqui. O presidente Lula tem enfrentado esse problema com a Câmara e com o Senado. Belo Horizonte enfrentou. Câmara Municipal de Belo Horizonte com Fuad, Prefeitura, Calil, enfim. sim. Então esse é um outro fenômeno que nós estamos passando com o advento das emendas impositivas. Bom, eu gosto de destacar que essa má relação de um governador que fala mal de política para estar no poder é bem contraditória buscar um diálogo com a Assembleia Legislativa. Eu gosto de lembrar que o Zema foi eleito pela rejeição. Ninguém queria o PSDB e nem o PT novamente no poder. E eu vejo nitidamente que mas não... foi reeleito em primeiro turno, né? Só fazendo na reeleição. Do diabo. Mas claro, foi. ele teve essa grande aprovação porque ele teve 120 bilhões a mais do que qualquer outro governador, porque ele não pagava 1,5 bilhão por mês para a União. Então, nós temos que lembrar disso. Ele foi um governador privilegiado, que foi privilegiado pelo governador Pimentel, que conseguiu eliminar. Então, é importante a gente colocar esses pingos nos is para a gente enxergar que eu vejo uma falta de respeito muito grande do vice-governador com a Assembleia, principalmente com o bloco de oposição, com algumas entrevistas que a gente vê que, na minha visão, são muito desrespeitosas, porque nós estamos lá da mesma forma como vários outros deputados, representando a população mineira. Sequer é permitido o deputado de oposição entrar dentro da CEMIG para levar demandas. Esse é o governo que persegue, que liga para prefeitos abandonar deputados de oposição. Isso é claro, eu já denunciei isso e teve até a queda de um secretário de governo. Não por isso, mas foi próximo à queda dele. Então, eu vejo que é um governo que não respeita a política. Eu vejo que Minas carece disso. Alguém que possa sentar lá como governador, que tenha neurônio político para construir um plano de Estado. Qual é o plano de Estado que o governador Zema fez para Minas Gerais? Além de falar que colocou Minas nos trilhos. A gente não vê esse trilho. Nós estamos chegando perto do abismo. E quem vai ter que salvar ele vai ser a Assembleia Legislativa com todo esse aparato de leis para a gente tentar aderir ao programa de pleno pagamento. Mas, deputados, eu gostaria de acrescentar uma questão aqui, que apesar da divergência entre os senhores aí, nós estamos aí em um ano das eleições do ano que vem. Parece que poderá haver uma convergência na questão da eleitoral, porque o partido de Cássio, PSD, tem um pré-candidato que é o senador Rodrigo Pacheco. O Lasmar já manifestou a possibilidade até de adesão a essa ideia, embora o seu partido tenha defendido o nome de Calil, Alexandre Calil, que esteve aqui, nos deu uma entrevista também. Como é que vê esse cenário político por ano que vem? Poderá haver essa convergência em Minas Gerais em torno de Pacheco? Olha, o senador Rodrigo Pacheco é um nome altamente qualificado, preparado, já demonstrou isso, mas ele jamais assumiu essa possibilidade de candidatura. Ele sempre deixa no ar e as pessoas ao entorno dele, especialmente o presidente Lula, desejaria tê-lo candidato. Nas conversas particulares que eu tenho com ele, ele não admite a possibilidade e nem nega também. Então, é uma decisão que ele vai tomar adiante. E diante de tantos problemas que nós temos em Minas Gerais, eu tenho dito e disse isso a você dias atrás, Orion, que eu acho que nós temos que trabalhar os problemas que nós temos atualmente e deixar a questão eleitoral para o momento amadurecido, um momento adequado para que a gente possa avançar com essa decisão. Bom, a minha opinião eu tenho um compromisso com o senador Rodrigo Pacheco, espero que ele seja o nosso governador de Minas, é uma pessoa altamente gabaritada, que tem boas relações no Congresso Nacional e consiga achar caminhos como a solução da dívida, foi ele que foi um grande nome. Defendo ainda também um grande nome que esteja nessas chapas majoritárias, que é o Tadeu Martins Leite, nosso presidente da Assembleia, uma pessoa altamente capacitada de unir os políticos pelo bem do Estado. Então, a minha defesa é essa. Eu não sei se realmente o Calil irá entrar nessa polarização. Eu falo que a polarização tem prejudicado muito o nosso país e o nosso Estado de Minas Gerais. Essa questão de direita e esquerda faz com que os políticos se distanciem dos problemas reais da sociedade. Então, eu não vejo ainda esse espaço do Calil, respeitando todo o desejo dele de entrar na rede de sustentabilidade e caso ele seja o candidato a governador do Estado. É impressão minha ou a oposição quer mais o Rodrigo Pacheco que o próprio PSD? Na verdade, nós não queríamos e nós nem refutamos, muito pelo contrário. Essa é uma decisão muito particular do senador Rodrigo Pacheco, que internamente no partido ele jamais colocou isso como uma situação e uma questão.
Então, o que nós estamos fazendo atualmente é simplesmente não antecipar uma discussão em que nem o próprio pretenso candidato, né, e digo aqui com todo respeito, porque admiro muito o trabalho do Rodrigo, tenho uma história de vida com ele, né, uma admiração muito especial, mas se nem ele próprio se coloca, não somos nós que vamos antecipar e atropelar os processos. Acho que no momento adequado nós vamos amadurecer, sim. Você tem um parentesco, não tem, Cássio? Sim, nós somos primos primeiros, né? Temos uma relação muito saudável, muito De família, então. próxima e de família, né? E de outro modo, o que eu digo é que a esquerda está com carência de nomes. Tanto é que está buscando dentro do PSD uma possibilidade, né? E de forma muito justa. Repito, o Rodrigo é um nome muito qualificado para tanto, né? Mas lembrando que, infelizmente, hoje, o governo, o grupo ligado ao governo federal hoje tem carência de nomes e, enfim, é uma realidade colocada atualmente. Ô, deputado, mas nós jornalistas somos muito ansiosos, né? Então, Claro. vou continuar aqui nesse assunto. Caso seja candidato no ano que vem, o senador Rodrigo Pacheco, pelo PSD ou outra legenda, seria um nome ligado ao grupo político do presidente Lula. Muito provavelmente seria esse candidato, até porque, como o senhor disse, faltam nomes mais claros dessa esquerda, até mesmo dentro do PT, dessa disputa estadual. Como é que ficaria... o senhor, pessoalmente, como é que ficaria numa situação dessa, com o senador nesse palanque lulista? Hoje nós temos que o PSD em Minas Gerais tem uma atuação muito próxima do governo do Estado. A nossa bancada de 10 deputados estaduais ela é majoritariamente, ou seja, quase que na sua totalidade, são deputados de apoio ao governo do Estado, que reconhecem os esforços do governo do Estado. E temos também o vice-governador Matheus, que é uma pessoa que nós admiramos e que temos também o reconhecimento da sua capacidade e da sua legitimidade em pleitear essa candidatura. Então, nós não vamos antecipar essa situação. Hoje, nós estamos um tanto distante desse campo político que o senador Rodrigo Pacheco ele milita. Ele está muito mais próximo do presidente Lula, do governo federal, e nós bem distantes disso. Então, no momento adequado, nós vamos sentar à mesa e, de forma muito madura, colocarmos essa situação para acharmos o melhor caminho. Deputado Lucas, eu queria avaliar também essa questão do centro, a esquerda e a direita, essa polarização que está aí. O vice-governador Matheus Simões, ele estava mais ao centro, agora ele buscou, como estratégia política eleitoral, talvez se aproximar mais da direita, do bolsonarismo. O senhor acha que isso aí vai realmente criar uma condição de viabilizá-lo, porque ele não consegue decolar nas pesquisas, né? Em um minuto, deputado. Isso eu vejo realmente um desespero, porque ele não conseguiu crescer numa ala que pensa, né? que é uma parte importante que define as eleições. Agora, ele está buscando uma parte de radicalismo para tentar se promover, mas ele tem uma grande barreira, que é o Cleitinho. E eu não vejo que a esquerda que carece de nome, é Minas Gerais que carece de um nome que possa representar esse estado da melhor forma e resolver os problemas reais dos mineiros. Mas não carece de nome? Me fala 2 nomes, então, da esquerda. Mas quando a gente fala de esquerda, é só considerado o PT? Fique à vontade, 2 o nomes. exemplo que foi citado aqui, o Calil pode ser um bom nome. Tá. Tadeu Martins Leite, claro que MDB não é esquerda, mas ele pode estar no centro, pode ser um grande nome também. Tá certo. Bom, acho que ficou meio sério. Mas vamos ver. A conferir. Deputado, muito obrigado, viu, por ter vindo aqui à entrevista coletiva. Tenho certeza que voltará em outras oportunidades também. Deputado Cássio, muito obrigado. Até uma próxima. Orion e Murilo também. Foi um prazer. Boa noite. Obrigado, boa noite. E claro, obrigado a você aí de casa também. Você pode rever este e outros programas do nosso Jornalismo Esporte lá no YouTube, no canal, na página Band Minas. E você pode também acompanhar o Entrevista Coletiva agora em horário alternativo aos domingos, 7 horas da manhã. Desejo a você um excelente final de semana e até a próxima. Tchau.